diz o seguinte, Lucas capítulo 10, verso 25. Um mestre da lei se levantou e querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu? Respondeu o mestre da lei. Jesus disse: pois vá e faça o mesmo. Amém? Louvado seja Deus. Amor. Essa palavra chamada amor. Amor. Muitas pessoas, aliás, todos nós conhecemos a palavra e usamos a palavra. Usamos a palavra amor. Usamos a palavra amor para dizer que amamos a nossa mãe, para dizer que amamos o nosso pai, o nosso irmão, o nosso filho, nossa filha, nosso ente querido. Usamos essa palavra para dizer que amamos o próximo. E todos nós usamos essa palavra para dizer que amamos a Deus. Mas existe 4 tipos de amor que a Bíblia relata. São 4 tipos de amor. O primeiro é o ágape. O ágape é o primeiro amor. O outro é o filos, o outro eros e o storge. São 4 tipos de amor que a Bíblia relata. Mas Jesus, naquela parábola do samaritano, Jesus expressou ali o amor ágape, que é o amor incondicional. É aquele amor que você ama independente da pessoa, da cor, do credo, da religião, da posição política ou social. Ela ama incondicionalmente. Ela ama tanto o amigo quanto o inimigo, o parente ou não parente. Ela ama qualquer ser humano que existe na face da terra, independente de quem ela seja e o que seja. Então Jesus estava falando, e o mestre da lei naquele momento, ele veio até Jesus querendo provar Jesus, querendo achar algo contra Jesus, e ele fala para Jesus: mestre, o que devo fazer para ser salvo? Aí Jesus, conhecendo até o coração dele, Jesus vai lá e faz uma outra pergunta a ele. Jesus, olha, o que é que a lei diz a respeito? O que é que a lei está falando a respeito? Como você entende a lei? E ele, como homem sábio da lei, respondeu os 2 maiores mandamentos, né? O firmamento, que sobre esses 2 mandamentos está a lei e os profetas. Amarás Deus sobre toda a tua força e sobre todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Jesus chega para esse homem e dá a ele a chance de ele entender o que é o amor ágape, o que é o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, que sai de dentro. Jesus dá a chance a ele de ele entender, mas como ele estava mal intencionado e não havia dentro dele esse amor, ele usa a lei para Jesus e Jesus propõe a ele uma parábola. Aí Jesus vai contar que um homem estava descendo de Jerusalém até Jericó. E veio um profeta, um sacerdote, um homem religioso da época, um homem entendido da lei, que era uma pessoa que deveria, pelo conhecimento que tinha da palavra, ou seja, vamos supor, um crente, uma pessoa que se dizia convertido, que tinha o dever, a obrigação de parar e socorrer aquele homem que estava à beira da morte, pois havia sido assaltado, estava sem nada, machucado, ferido ali, quase morrendo. A Bíblia diz que estava à beira da morte, já indo embora. E ele passa, e ele muda de caminho para não socorrer aquela pessoa. Vem um levita. Eu já expliquei, levita não é quem toca instrumento, levita é quem cuida do templo. Um levita, um sacerdote, uma pessoa separada para Deus, que vivia em função de Deus, na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, se dizia conhecer a Deus, tinha intimidade com Deus, passa, vê o pobre homem morrendo e muda de caminho também. Mas vem um samaritano, a quem os israelitas odiavam, porque os samaritanos, se você for lá em João 4, Jesus conversa com uma mulher samaritana, e os judeus não passavam por aquele lugar, porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, eles não gostavam dos judeus. Os samaritanos, eles adoravam lá no Monte Gerizim, e os judeus em Jerusalém, e havia uma confusão entre eles, e eles não se davam, havia uma contenda. Eram pessoas que não queriam nem tocar no outro, nem conversar com o outro, passava por longe. Mas esse samaritano, ou seja, vamos supor agora um ímpio, um gentio, um que não é convertido, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não tem entendimento da lei, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, passa e olha para aquele homem, sofrendo, precisando de ajuda, para e vai ajudar ele. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. A Bíblia ensina que as pessoas, elas têm tendência a ser más. Mas a palavra de Deus nos ensina que devemos ser igualmente a Jesus, se é que confessamos a nossa fé com Jesus. Aí a gente vai entender. É fácil a gente ter o filhos, que é um amor de afinidade, um amor que temos entre amigos, de pessoas que comungam o mesmo sentimento, as mesmas ideias. É fácil você gostar e ajudar um amigo. É fácil você ajudar a pessoa a ter aquele amor eros, que é o amor de um homem e uma mulher. Para quem não sabe, o eros é um amor de um homem e uma mulher. É fácil você ajudar a pessoa que você tem um relacionamento. É fácil, um namorado, a esposa, um noivo. É fácil você ajudar. E aí, vem um stories, que é um amor entre família. É fácil ajudar um irmão, é fácil ajudar um primo, é fácil ajudar uma mãe, um pai. É fácil ajudar o parente. Mas fazer o que o amor ágape fala, que é o amor perfeito e incondicional. Esse amor é perfeito e vem de Deus. Porque assim como Deus, Ele não tem acepção de pessoa, assim como Deus ama o pecador, assim como Deus ama qualquer pessoa, independente de quem ela seja, cor, raça, credo, religião. Deus olha para o traficante e ama, Deus olha para o homossexual e ama, Deus olha para qualquer pessoa e ama. Nós que confessamos a fé em Cristo, temos também o dever de amar. É o que diz a palavra: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus dá a ele o próximo. A Bíblia não diz o nome daquele homem caído, a Bíblia não diz quem era aquele homem caído, de que lugar era aquele homem caído.
Que cor era aquele homem caído? Só era um homem caído que foi assaltado e precisava de ajuda. Mas passa o religioso, o conhecedor, o bonzão, o crentão, vê e se afasta. Tira um selfie, como você de hoje, né? Vê o cara morrendo, tira um selfie, faz um vídeo e posta na internet, ao invés de ligar para o SAMU para ajudar. Aí passa o levita, faz a mesma coisa e vai embora. Mas vem um cara, um samaritano, pega aquele homem quase morto e ele dá a chance daquele homem viver de novo. Ele dá a oportunidade daquele homem ter a vida restabelecida. Ele dá a oportunidade daquele homem voltar à sua família, voltar ao seu convívio, ter saúde de novo, recuperar o perdido. Ele dá a oportunidade. Ele pega esse homem, coloca o azeite. O azeite, para quem não sabe, naquele tempo era usado para aliviar a dor. O vinagre servia de antisséptico. Era como se botasse álcool hoje, ou mertiolate, né? Servia. E ele pega esse homem em faixa, faz o curativo, coloca no seu animal, no lombo do seu animal. Ali ele anda 25 quilômetros. Com aquele homem em cima do animal e ele a pé. Desceu do animal, colocou o doente em cima e saiu puxando. Chega na hospedagem, pega o rapaz, cuida do rapaz. Depois pega 2 moedas, representando 2 dias de trabalho. 2 dinários, 2 moedas de prata. E coloca na mão do dono da pensão e diz: olha, se ele gastar mais, quando eu voltar eu pago. Cuida dele. E segue caminho. O coração desse homem, ele expressou o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor. Mas a gente fala: mas o que é o amor, pastor? Eu não sei o que é o amor. Como é que eu adquiro esse amor? Como é que eu tenho esse amor dentro de mim? Como? Jesus explicou a ele. Jesus deu a solução a ele. Jesus mostrou a ele como era que a pessoa tinha esse amor. João vai dizer na epístola, na primeira epístola dele, a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 7, diz que Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, espera aí, todo mundo diz o quê? Que tem Deus aonde? Pergunta para qualquer pessoa. Você entendeu? Tem um Deus no coração, irmão. Espera aí, se eu tenho um Deus dentro de mim no coração, então dentro de mim tem o quê? Amor. Deus é amor. Se eu tenho um Deus de fato, então eu tenho esse amor. E aquele fariseu que passou ali, teve a chance de provar que o amor de Deus estava nele e não provou. Aquele levita que passou ali, teve a chance de provar que o amor de Deus estava dentro dele e não provou. Mas o cara que estava lá fora, o filho do gentio, que adorava a Deus lá, em Jerezim, naquele monte, que era excluído do povo de Jerusalém, chegou lá e mostrou o verdadeiro amor. Por quê? O amor é incondicional. A Bíblia diz em João 3 que Deus amou o mundo, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, sem medidas. Amou o mundo, amou o crente, amou o mundo, ou seja, todas as pessoas que vivem dentro desse planeta chamado mundo, independente dela. Mas está escrito também na Epístola de João, capítulo 4, verso 19: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E diz assim: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Está mentindo. Ou seja, diz que o amor de Deus está dentro dele, mas não está. Diz que Deus está dentro dele, mas Deus está longe dele. Deus está distante, porque não ama o seu semelhante. Só ama a quem ela tem a proximidade. Só ama a quem agrada a ela. O amor dela pode ser o Filos, pode ser o Eros e os Tos. Mas o ágape está longe. Está longe. Aí a gente vai entender a essência do amor. E Jesus dá um mandamento. Versículo 21
da Epístola de João, capítulo 4, verso 21, diz assim: e o mandamento é este: amai uns aos outros. E Jesus volta para o fariseu e diz assim para ele aqui. Jesus chega para ele e diz assim. Ele responde: aquele que socorreu Jesus. Aí respondeu ele, o mestre da lei, e disse Jesus: pois vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Jesus deu o exemplo do samaritano e falou: faça igual o samaritano. Mostre o seu amor, mostre que Deus está dentro de você. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Abra aí Tiago capítulo 4. Abra aí. Tiago capítulo 4. Eu vou acompanhar com você aqui. Tiago capítulo 4. Melhor dizendo, no capítulo 2, verso 14. Tiago 2, 14. O 4 fala sobre a amizade do mundo. 2, 14. Olha o que está dizendo Tiago 2, 14. E a gente precisa aprender isso. Se a gente não aprender isso, a gente vai estar perdido. A gente vai estar na boca da onça, como dizia meu avô. Amém? Diz assim: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada da ação? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver um irmão ou irmã que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé assim, se não vier acompanhada da ação, é coisa morta. Olha, a fé e o amor, elas andam juntos. Nós amamos porque cremos, sabia? Primeiro você crê em Deus para amar Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem amor, tampouco. É impossível. Sem fé é impossível. E sem amor, pior ainda. Porque Deus é amor. Se eu não tiver Deus, eu não posso. O que adianta a minha fé? Do que adianta eu dizer eu amo, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu faço a vontade de Deus. Quando eu vejo o meu irmão sofrendo, eu largo lá. Quando eu vejo o meu irmão pedindo socorro, eu deixo ele se afogar. Eu pego o pé e ainda empurro para matar. E a gente diz assim: Deus mora no meu coração. Deus está dentro de mim, eu sou cheio de Deus. No meu coração é um Deus maravilhoso, irmão. Mas quando chega alguém precisando de ajuda, a gente nega. A gente passa por longe. A gente, olha, exclui. A gente exclui o negro. A gente exclui o amarelo, o branco. A gente exclui, porque também tem negro racista também. A gente exclui. E como tem, a gente não gosta de branco. A gente exclui o cara do outro país. A gente é xenofóbico. A gente exclui um homossexual que chega na igreja, todo mundo olha e fala: oxe, não sento de rumo dele não. Vou pegar AIDS, parecendo que o cara é doente. A gente exclui o mendigo que chega na igreja, que está mal cheirando, que está com mau cheiro. A gente exclui. E nós dizemos assim: amamos a Deus, fazemos a vontade de Deus. Deus está dentro do meu coração. Eu cumpro os mandamentos. Eu amo a Deus e meu próximo. Da boca para fora. Isso é o que acontece. Aí a gente vai entender o que a palavra quer dizer em 1 Coríntios capítulo 13. Agora volta aí, 1 Coríntios capítulo 13. 13. A gente vai falar desse amor. O amor que Jesus queria que aquele homem, aquele fariseu tivesse e expressasse. Era esse amor que Jesus estava se referindo. Esse amor. 13, verso 2. Eu vou começar só do 2, não vou nem ler o 13 todo. 13, verso 2.
1 Coríntios capítulo 13, verso 2. Primeira Coríntios 13, 2. Amém? Diz assim: poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Renato Russo cantou essa música aí. Muita gente conhece. Monte Castelo. E aí vai, versículo 3. Poderia dar tudo que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, ou seja, dar meu corpo em sacrifício vivo. E ele vai dizer: mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Se eu não tivesse amor, ou seja, se eu não tivesse Deus dentro do coração. E ele vai assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé e esperança e paciência. Ou seja, a fé e o amor andam juntos. E era isso que Jesus esperava daquele fariseu. Era isso. E o bom samaritano mostra pra gente o que Deus espera da gente, de nós. O bom samaritano dá uma aula naquela parábola que Jesus conta de como Deus espera que seja o nosso amor. Jesus conta para expressar, para mostrar para mim, para você e para o mundo inteiro, para todos aqueles que ainda vão nascer, o que é o amor de verdade. Não é um amor fingido, não é um amor da boca para fora, mas é um amor verdadeiro. É um amor sincero. Ou você acha que Deus não vai provar você e vai provar a mim um dia? Ou você acha que não vai aparecer alguém precisando de ajuda e a gente vai negar? A Bíblia diz assim, Jesus disse que naquele dia, muitos vão dizer assim: Senhor, qual foi o dia que o Senhor teve fome para eu não dar o que comer? Qual foi o dia que o Senhor teve sede para eu não dar o de beber? Qual foi o dia que o Senhor teve preso e eu não fui lhe visitar? Jesus estava contando. Eu tive preso e não fui me visitar. Tive enfermo e não foste lá me ver. Eu tive com fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Todas as vezes que você fizer por um dos meus pequeninos, é a mim que você está fazendo. Aquele samaritano não socorreu uma pessoa, devolveu a vida só porque ele era bonzinho, não. É porque dentro do coração dele havia um Deus de verdade. E quem tem Deus expressa a Deus. E quem tem Deus, olha, a essência de Deus é manifestada através da sua vida. Falar que tem Deus todo mundo diz. Agora viver o que Deus é diferente. Quando eu sempre falo essa palavra aqui, eu repito, já tenho enjoado de repetir. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Testemunha é quem testifica. Testemunha é quem afirma quem aquela pessoa é. Quando você vai a um tribunal, você testemunha de alguém, você vai lá, dá testemunho do que aconteceu e de quem é aquela pessoa. Quando você está diante do mundo, você tem que dar testemunho de Jesus diante do mundo. Ele disse: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Quando nós somos a essência de Deus, exalamos o amor de Deus para as pessoas, elas olham para a gente e vê Deus na gente, através do nosso gesto, nossos atos, nosso jeito de ser. Quando a gente olha para o pecador
e a gente ama o pecador, nós estamos dizendo: olha, assim como Deus amou o pecador, eu também amo. Porque Deus amou o pecador, só não ama o pecado dele. Deus amou o pecador, imagine a gente. Se Deus que é santo, poderoso, que pode julgar, não julgou o pecador, quem somos nós para julgar ou para excluir o pecador? Quem somos nós para isso? Quem somos nós para abandonar o carente? Quem somos nós para destruir quem já está perdido? Nós temos o dever de fazer o que aquele samaritano fez. Foi a condição que Jesus deu para aquele homem ser salvo. Ele perguntou a Jesus: mestre, o que devo fazer para ser salvo? Foi essa a pergunta dele. E Jesus diz: olha, vai lá. Não é fazer a caridade, é expressar o amor. Porque em Efésios vai dizer que nós não somos salvos por obras. Jesus não estava falando das obras, Jesus estava falando da expressão de amor que estava dentro do coração daquele homem. Porque dois homens religiosos, dois homens crentões, dois homens que eram dirigentes, conhecedores da lei, não expressaram o amor de Deus que havia no coração, porque não havia. Estava vazio, sepulcro calhado, conhecia a lei, mas não tinha graça, tinha palavra dentro dele, mas não tinha graça de Deus, falava de Deus, mas o amor nunca existiu dentro deles. As pessoas são religiosas, não são cristãs, porque quem é cristão expressa o que Cristo expressou: o amor dentro de si, o perdão, a vontade, a misericórdia. Olha para uma pessoa que está sofrendo e diz: vou ter misericórdia dela. A Bíblia diz que aquele homem teve pena daquele homem, teve pena, se compadeceu dele. Tinha um sentimento dentro dele chamado ágape, o amor incondicional. Você não pergunta onde tu mora, quem é você, se tu é ladrão, se tu é direito. Você simplesmente ajuda, você simplesmente faz, você simplesmente ama, simplesmente aceita, simplesmente dá. Aquele homem pegou 2 dias de trabalho e pagou, e ainda falou assim: olha, se gastar mais, quando eu voltar eu pago. Ele não estava preocupado com valores, estava preocupado com restabelecer uma vida perdida. Irmãos, Jesus encontrou eu e você no caminho jogado, caído, igual aquele homem. Jesus encontrou eu e você caído lá, jogado. Jesus pegou eu e você, Ele pegou, ungiu com azeite dele, deu vinho da alegria na gente, colocou as ataduras nas nossas feridas, colocou nos ombros do animal, levou para a pensão, olha, acolheu a gente, pagou pela gente e falou: eu vou voltar, e quando eu voltar eu resolvo o resto. E ele disse para o homem: vá e faça o mesmo. Jesus acolheu a gente para que a gente acolhesse pessoas. Jesus amou a gente para que a gente amasse, porque João vai dizer: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se Deus nos amou primeiro, foi porque Ele, com sua infinita graça e misericórdia, olhou para mim e para você e viu na gente algo especial, mesmo a gente sendo podre, sujo, imundo, perverso. Ele olhou e viu algo especial em mim e você. Ele olhou para esse miserável pecador e disse assim: eu posso mudar a história dele, eu vou dar a chance a ele de viver, de voltar para casa, de poder continuar a sua jornada. Então, Deus acha a gente no caminho. Deus cuida das nossas feridas. Deus nos acolhe. Deus paga pela gente. E Deus continua amando a gente. Mas eu e você precisamos viver esse amor de Deus e expressar esse amor de Deus. Vá e faça o mesmo. O que Deus fez com você, faça o mesmo. O homem perguntou: quem foi o próximo daquele homem caído ali? Ele disse: o samaritano. Jesus disse certo, vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Nós sabemos o que fazer.
Só não faz quem não quer. Eu não estou dizendo para você pegar os mendigos na rua e jogar na sua casa. Eu não estou dizendo para você pegar um ladrão e jogar na sua casa. Eu estou dizendo para você amar essas pessoas. Para você orar por elas. Para você não odiar elas. Para você não desejar o mal delas. Eu estou dizendo para você estar sempre dizendo: Deus, olha, salva aquele coitado que está jogado no caminho. Tira ele dali. E quando alguém der a mão dizendo: Senhor, me ajuda, você dá a mão a ela, porque você é a mão de Deus também. Você é o vaso que Deus escolheu na terra para ajudar o próximo. Você é o samaritano que Deus escolheu. O fariseu e o levita o abandonaram. Mas o samaritano, o excluído, ele foi lá, independente, incondicionalmente amou aquela pessoa. Ele amou aquela pessoa. E aí é incrível. Versículo 8 de 1 Coríntios. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existem dons de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. São imperfeitos. Mas, ele vai dizer, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando vier o que é perfeito, o que é perfeito? O amor. Quando o amor de Deus entra dentro de você, o que é imperfeito sai. Sai a mesquinharia, sai o ódio, a mágoa, o ressentimento, sai a ruindade, sai o egoísmo. E dá lugar a tudo de bom, porque é perfeito. Havendo todos os meus dons, aqueles homens eram homens que tinham dons de falar, dons de pregar, dons de ensinar, mas não tinham o que era perfeito dentro dele. Acabou. Os meus dons acabarão. Tudo que eu tenho acabará. Mas o que é perfeito vai durar para sempre. Porque o amor de Deus é perfeito, porque Deus é perfeito. E Deus é eterno. É Ele que tem que estar dentro de mim e de você. Quando a gente abrir a nossa boca e disser assim: Deus está no meu coração, tem que ser verdade. E não é da boca para fora, tem que ser verdade no nosso jeito de viver. A nossa maneira de ser. Sem acepção de pessoas. Olhando todo mundo por igual. Dizendo: olha, eu olho como Deus olha. Eu ajo como Deus age. Eu vejo como Deus vê. Eu vivo como Deus quer que eu viva. Vivendo o amor de Deus dentro de você. O amor incondicional. O amor incondicional. E para terminar, ele vai dizer no versículo 11: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Mas depois veremos face a face. O que é que veremos face a face? O amor. Quem é o amor? Deus. A gente vai ver Deus face a face. A gente vai estar diante dele face a face. E quando a gente estiver diante dele face a face, hein? Vai ter dentro da gente o mesmo amor? Será que Deus vai estar dentro da gente e diante da gente? Ou a gente só vai estar Deus diante da gente, face a face? Aí ele vai dizer assim: agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas. Vamos lá? A fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o quê? O amor. Você só precisa disso para adorar a Deus. Você só precisa disso para viver para Deus. Você só precisa disso para estar na presença de Deus. Você só precisa disso para as pessoas olharem para você e dizer: Deus mora no seu coração.
você é cheio de Deus. Você não precisa dizer, eu sou cheio de Deus. As pessoas vão olhar para você e dizer, essa pessoa é cheia de Deus. Olha como ela é boa, olha como ela é diferente, olha como ela é amável, olha como ela é misericordiosa, bondosa. O amor de Deus dentro de você manifesta o Deus vivo, porque Deus é amor. A gente precisa disso, irmãos, do amor de Deus verdadeiro, incondicional dentro da gente. Porque entre a fé, a esperança e o amor, o maior é o quê? O amor. Creio que aquele sacerdote que passou, ele tinha fé. O levita tinha esperança. Mas faltou dentro do coração deles o mais importante, o amor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé produz também o quê? Esperança. Mas sem amor ninguém tem fé nem esperança. Porque você só crê porque ama. Só crê porque ama. Sem o amor você não consegue crer. Amém? Vamos orar? Vamos sair daqui pensando hoje em ser uma pessoa melhor. Vamos pensar hoje em amar mais. Isso aqui é para mim e para você. Eu me incluo nas mensagens que eu prego. Amém, gente? Eu me incluo, eu sou o primeiro a me incluir. Eu me cobro. Quando eu prego é porque Deus falou comigo também a mesma coisa. Deus já me chamou e já disse para mim, Cristiano, pensa direito. Será que tu ama mesmo? Jesus disse para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Ih, rapaz. Então, vamos traduzir, né? Cuida das minhas ovelhas. Ou seja, ajuda as minhas ovelhas. Alimenta as minhas ovelhas. Se dedica às minhas ovelhas. Dá a vida por elas. É isso que a gente precisa. Amém? Senhor. Ó Pai. Temos 3 coisas no nosso coração. A fé, a esperança, Pai, e o amor. Aquele fariseu perguntou ao Senhor o que deveria fazer para ganhar a vida eterna, para ser salvo. O Senhor falou com ele dos 2 firmes fundamentos. O Senhor falou dos maiores mandamentos, que está a lei e os profetas, sobre amar a Deus e ao próximo. E ele interpretou corretamente, mas Jesus propôs aquela parábola. Jesus quis mostrar para eles que não é a religião que salva. Jesus quis mostrar para ele que não é a dedicação na obra que o salva, ser obreiro, pastor, diácono, bispo. Não! O Senhor quis mostrar para aquele homem que quem salva é o amor. Que sem o amor ninguém pode ver Deus. Que sem o amor ninguém pode sentir Deus. Porque nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos deu, Senhor, o dom de amar. E só pode dizer que ama quem tem o Senhor dentro do coração de verdade. Pai, eu creio, Pai, que a partir de hoje nós todos teremos esse amor. Que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. A Tua palavra não volta, Senhor, vazia. O Senhor não traz a palavra em vão. O Senhor não traz, meu Pai, esse sentimento tão bom, que é sentir a Tua presença à toa. O Senhor não traz, Deus. O Senhor não nos revela algo que não seja para nossa edificação. Se o Senhor nos revelou, Senhor, que precisamos amar, é porque o amor das pessoas está esfriando. Hoje é comum as pessoas passarem e verem um morrendo, tirar o selfie e postar na internet. Hoje é comum, Senhor, uma pessoa está sofrendo e a outra julgar aquela pessoa, ao invés de ajudar, de acolher, ao invés de dar atenção. Porque o amor acabou no coração das pessoas, Pai. Deus, eu oro, restabelece o nosso amor. Restabelece esse sentimento perfeito, incondicional, Pai. O ágape dentro da gente, Deus.
Precisamos olhar para o nosso semelhante, mesmo com os defeitos, mesmo com as falhas, mesmo com os desvios de conduta, e nós olharmos com amor para eles. Precisamos olhar, Senhor, como o Senhor olha. Precisamos ver com o coração e não com os olhos, Pai. Espírito Santo, que nós sejamos aquele bom samaritano. Que nós sejamos o bom samaritano, Senhor. Que nós sejamos essa pessoa que em meio ao sofrimento de alguém se compadeceu, se prontificou a amar e cumprir o teu mandamento, que é amar o Senhor sobre toda a força e entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Oh Pai, nos ensina a ter esse amor. Nos ensina a amar desse jeito, a compreender o pensamento do outro, a aceitar, Senhor, a vida do outro, Pai, sem odiar, só apenas corrigindo, mas sem odiar, sem ter mágoas, sem ressentimentos, mas abraçar aquele que sofre, abraçar aquele carente. Meu Deus, que o teu amor seja manifesto sobre cada uma pessoa aqui hoje. E que a partir de agora eles possam viver a essência do teu amor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos assim. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor